Fala, galera da Ciro Progressista! Promessa, vocês sabem, é dívida. Então, cá estou eu pagando para vocês o primeiro react do canal da Ciro Progressista. Quero deixar claro que eu não tenho traquejo, longe disso, de grandes caras nessa modalidade como Casimiro Miguel, como o próprio Ciro Gomes, mas pelo menos eu vou tentar falar um pouco sobre a estreia desse podcast do Moro. Demorou podcast, vocês sabem, eu falei no vídeo anterior que ele copiou na cara dura Ciro Gomes, que ele copiou também o nome do podcast. Já existe um outro podcast de um pessoal chamado Demorou, mas enfim, tá aqui uma proposta de react para vocês. Eu devo fazer pelo menos uma vez por mês. Vou estudar a possibilidade de fazer isso ao vivo nas minhas lives solos futuramente, mas essa primeira edição ela foi previamente gravada, como eu já tinha avisado para vocês, com algumas edições, certo? Então vamos ao react, sem mais delongas, vamos reagir a essa primeira edição do podcast do corrupção, juiz Sérgio Moro. Olha, vou avisar vocês, foi duro, foi uma sessão de tortura ficar aí quase meia hora assistindo o Sérgio Moro, a Conja, a Rosângela Moro, e o médico que deve ser o seu secretário, o ministro da Saúde, do presidente Sérgio Moro. Né? Eu vou aí pegar alguns recortes, os melhores, piores momentos para comentar um pouquinho sobre, mais ou menos parecido com o que o Ciro faz lá no React da Ciro Games, não é? Mas, enfim, antes de começar a falar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou, e espalhe esse React, espalhe esse vídeo internet afora, certo? Então vamos lá. Moro? Demorou. Um papo aberto com Sérgio Moro. Muito ruim. Olá, hoje é um dia especial. Nós estamos inaugurando aqui uma transmissão de podcast. Nós Especial vamos fazer você, isso com né, frequência para discutir questões que interessam a vida dos brasileiros. Tentar fazer isso de uma maneira em que a gente possa também discutir o problema, mas apresentar uma solução. Essa semana é uma semana especial. No dia 29 de fevereiro é o Dia Internacional das Doenças Raras. Então, essa é uma data importante. Esse ano nós não temos 29. Escolheram 29 exatamente para essa sinalização de que é uma situação incomum a doença rara. Agora, não é porque não tem 29 que a gente não vai dar uma atenção a esse tema tão importante para tantas pessoas, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente está aproveitando esse dia 28 para mandar esse recado. Eu tenho aqui nesse nosso primeiro podcast a minha... É curioso vocês se atentarem que, além de ser muito reduzido esse podcast dele, meia hora de duração, 31 minutos que seja, é gravado. Ele não tem essa capacidade de comunicação ao vivo, espontânea, como o próprio Ciro Gomes tem. Né? Teve que gravar ali, extrair os melhores momentos, de acordo com o que a equipe dele define como melhor, e jogaram no canal do YouTube dele. Como eu falei para vocês, o canal dele ainda é pequeno, pouca coisa maior que o nosso aqui da Ciro Progressista, o número de visualizações também bem abaixo de um presidenciável, com toda essa pompa, não é? E notem também que o cenário aí, ele é digno de um consultório odontológico, um consultório médico, uma clínica, não tem nada de jovial, tirando ali os microfones, que esse sim tem uma pegada mais de podcast, mais profissional, mas o cenário é muito fraco, muito clean demais, entendem? Não tem essa pegada mais jovial, que é o que parece que o próprio Moro e a equipe quis fazer. Tanto que, como eu falei, eles tentaram copiar, e na cara dura, o formato do Ciro Gomes. Né? Faltam agora tentar
também fazer react, como o próprio Ciro tão bem encarnou, tão bem encampou, não é? Mas, enfim, sabe, essa foto aí, sem dinâmica nenhuma na TV, não usaram em nenhum momento o recurso audiovisual da mesma, flores, sabe, um quadrinho ali, é bonitinho aquele quadro do Rio de Janeiro, daqui a pouco vocês vão ver, mas, sabe, muito fraco, decoração muito ruim, e apresentadores e participantes também muito ruim. Então, combinaram muito o cenário com as pessoas que fazem parte desse podcast, né? Interação zero. Mas, enfim, vejam com seus próprios olhos. Esposa, a Rô, tá? A Rô não está aqui gratuitamente, ela é advogada dessas causas, há muito tempo ela atua para associações ou pessoas com deficiência, e depois ela passou a atuar também nessas causas envolvendo pessoas com doenças raras, ou associações de pessoas com doenças raras. Então ela tem uma atuação nessa área há vários anos, e eu posso dizer aqui com bastante tranquilidade. Tudo que eu sei sobre isso, tudo que eu aprendi através da minha esposa. Então, pelo jeito, você não aprendeu muito, né, cara? Porque você vai falar muita besteira ao longo desse podcast. Não é? Mostra que você é tão raso como um pires, como um espelho d'água. Mas a sua esposa, por mais que ela até atuou nessa área, ela não é especialista disso, ela não é especialista no estudo e na prática de doenças raras, tratamento de doenças raras. E por mais que vocês tenham convidado aí um médico que, de alguma maneira, estudou essa temática, mas ele falou muito pouco. Vocês podem assistir depois a íntegra desses 31 minutos, vão ter que passar também pelo esse calvário que eu passei. E vocês vão notar que quem mais falou foi a Rosângela. O médico, que é, entre aspas, o especialista, ele falou muito pouco. O Moro, muito fraco, teve que socorrer a sua esposa várias e várias vezes. Ela está ali mais ou menos como uma levantadora de bola, quem está confirmando o que o Moro está tentando falar. Foram muitas poucas perguntas. Enfim, a dinâmica é muito pobre desse podcast. Vocês vão notar aí nos próximos trechos e ao assistir a íntegra, como eu fiz. Mas vamos adiante. Tema que sempre me tocou, porque envolve uma série de dramas ali pessoais e pessoas que precisam realmente de uma atenção especial. Do outro lado, a gente tem aqui o Denizar Viana, o doutor Denizar Viana. Ele é professor titular da área de medicina lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? E ele também é médico, né? Por isso, doutor, mas eu vou chamar no decorrer aqui do nosso podcast ele de Denizar mesmo, tá? Todo mundo está abdicando aqui dos títulos de ministro, doutor, essas coisas todas. Até porque você, pelo amor de Deus, né? Que ministro de merda que você foi do governo Bolsonaro, né, meu filho? Horrível. Um dos piores ministros da Justiça de todos os tempos. E você é ex-juiz, você não é mais um juiz federal. E é bobagem, ele está querendo passar aí uma falsa humildade, e o Moro é ridículo, Tem um carisma de uma geladeira, de um poste, de um armário, que seja, e é o falso humilde, muito mascarado. E ele foi também secretário de Ciência e Pesquisa lá do Ministério da Saúde. Tá? Eu convidei ele, tá, para ele elaborar o nosso programa de saúde do projeto que eu estou preparando, né, com muitas pessoas, e vou percorrer o país para apresentar esse projeto e ouvir também sugestões dos brasileiros, desde que coloquei o meu nome como pré-candidato à presidência da República. Então, bem-vindos, né, vocês estão estreando esse podcast, e o que é importante, estão estreando e ainda com uma boa causa. Né? Então, fico muito feliz pela presença de ambos aqui nessa data. Obrigada. Muito obrigado. Então, gente, só esse iniciozinho aí para vocês pegarem um pouco de como foi essa estreia mesmo, mas deu para ver que o Moro, ele propôs nessa estreia essa pauta, essa temática de doenças raras, porque vai ser um item importante do projeto de governo dele
na parte da saúde. Isso foi até reverberado na grande mídia, vocês devem ter visto aí, que nos próximos dias o Moro vai vir com a sua proposta específica para a saúde, no seu plano de governo. É patético, né? É um grande deserto de ideias, de obviedades, né? Ele é um cara muito... Quem dera fosse prolixo, mas não, ele é muito fraco. Ele não tem retórica para sustentar suas ideias, suas opiniões, e o conhecimento dele é muito pobrinho, sobre qualquer área, inclusive sobre corrupção. Mas vamos para outro trecho aqui que eu gostaria de destacar para vocês, desse famigerado podcast. Diagnostica a doença rara, antes você pode ter acesso ao medicamento e impede, quando se for uma doença degenerativa, você vai interromper o ciclo de degeneração. Eu lembro muito, né? Acho que todo mundo assistiu aquele filme, Nossa. O Óleo de Lourenço, né? Que conta lá o pai, a família, que o filho descobriu que tinha aquela enfermidade, a doença, e não tinha o remédio, e o pai acaba ajudando lá, Grande crítico de cinema. de alguma forma, descobrir o remédio. E Todo mundo o ficou com remédio, no vontade de entanto, assistir ele agora. interrompia a degeneração, mas ele não conseguia reverter, infelizmente, né? Mas é aquele tipo de filme que você assiste, não tem como não se emocionar. Se atente agora para esse momento. Eu sou um cara meio durão, sabe? Mas quando eu assisto esse tipo de filme, eu normalmente escorre algumas lágrimas. Ai, meu Deus, tá querendo agora se mostrar um machão e o cara sensível ao mesmo tempo. Você é patético, Sérgio Moro. Durão? Durão em quê? Você é muito fraco. Até a sua expressão facial, ela é muito mascarada, muito forçada. Que durão? Você é um medroso, você tem medo de debater com o Ciro Gomes, por exemplo. E fica, ai, eu sou durão, mas eu tenho que admitir que esse tipo de filme me sensibiliza, até escorre uma lágrima. É patético, né? O Sérgio Moro é patético em tudo que ele se propõe, sobretudo nessa parte de comunicação, nessa parte de querer parecer um cara legal, um cara gente boa, sensível, mas ao mesmo tempo contundente. Para, né, Sérgio Moro? A quem você quer enganar? A quem? Patético. Vamos adiante. Teve aquele outro também, acho que é Decisões Difíceis, que é um filme... Decisões Extremas. A propaganda Extremas, agora, que é um pouco mais recente, que envolve o John Crowley, é isso? John Crowley. É, John Crowley. E a luta dele para o laboratório desenvolver um medicamento. Sabe que a gente uma vez estava na Universidade de Notre Dame e a gente Olha o acabou litismo conhecendo agora. lá o John Crowley, E a Maggie, a filha a dele. filha dele. Ele, lá na Notre Dame, tem dentro da universidade um centro de pesquisa destinado a doenças raras. Né? Doenças raras e um centro de Niemann-Pick. Acho que assim, né? Foi muito curioso, porque a gente se instalou no hotel e tinha uma pastinha assim, os meus cuidados. E eu olhei, e eu tinha ido até lá por outro motivo com ele. O Moro é tão fraco que até a esposa dele, que não é lá essas coisas de carisma, é mais carismática do que ele. Embora ela, lógico, passe esse tom de arrogância, de elitismo, não é? Mas notem aí esse evento de nobreza, foi em Notre Dame, na França. E daí que vocês foram lá? O que vocês querem com isso? O que vocês querem passar com isso? É patético, é patético. Esses ricos ou classe média alta que querem se mostrar como uma sumidade ou como uma, digamos, hegemonia moral, é ridículo. É patético, é pedante até. E eu olhei e tinha aquilo no meu quarto, eu falei, nossa, eu vim parar no lugar certo, né? E claro, eu fui pesquisar, fui lá conhecer tudo, e foi muito produtivo. Nossa, mudou minha vida. Mas vamos adiante. Eu não vou muito falar da Rosângela, até para não entrar na seara machista, não é? Vou focar no marreco de manegar o Sérgio Moro. Né? Afinal, ele é o hosting, ele é o candidato, não é? Mas vamos para o próximo trecho, então. Foco de política pública Perfeito. nessas pessoas com doenças raras, porque já que eles são um número pequeno, né? Relativamente pequeno. Vejam só. O Sérgio Moro, ele mostra a toda entrevista, a toda live, conversa que seja, o seu despreparo
sobretudo quando vai falar de geografia. Me parece que o Sérgio Moro, ou ele bombou em geografia, ou ficou de recuperação várias vezes na escola, viu? Porque é incrível como ele erra, o quanto ele erra nessa temática geográfica. Vejam só a próxima gafe que ele cometeu nessa área. População, eles acabam não tendo um atendimento prioritário dentro do sistema público de saúde. São 13 milhões que vocês mencionaram, mas, vamos dizer, nossa população são 220 milhões e... 220 milhões, Moro. O Brasil não tem 220 milhões, não tem 220 milhões de brasileiros. Os números atualizados que eu acabei de olhar aqui no IBGE, no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não sei se você conhece, pelo jeito não, mostra que o Brasil tem números atualizados 214 milhões de habitantes. Não necessariamente, óbvio, a maioria é de brasileiros, mas é isso. Digamos que é 213 milhões de brasileiros em 214 milhões de habitantes. Não é 220 milhões, como você falou. Nem se você somar os brasileiros que moram no exterior, que são cerca de 4 milhões de brasileiros, segundo os dados atualizados do Itamaraty, você chega nos 220 milhões. Pelo jeito, o Moro fugiu da escola mesmo nessa parte de geografia. Não sabe nada sobre isso. Já não basta ter cometido as gafes lá de falar que o Agreste fica no Ceará, que o sol faz com que o tempo e o clima seja árido e semiárido no Nordeste. Agora é essa, 220 milhões, nem se você somar toda a população, 214 milhões que vivem no Brasil, mais os brasileiros que moram fora, chega a esse montante. O Moro é muito despreparado, é incrível, gente. Então a gente vai sempre cobrar isso, sempre mostrar essas escorregadelas do candidato da terceira via, o preferido do sistema atual. Mas vamos adiante. Esses dramas pessoais muitas vezes passam ao largo do restante da população. Legal, não sabia dessa. Mas, enfim, vamos para o quarto trecho aqui, que eu gostaria de falar para vocês. Percepção, doutor, veja se eu estou certa. Esse tema, ele merecia ter uma secretaria só disso, porque ela precisa... as palavras-chave, eu sempre costumo dizer, são multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, né? Ninguém consegue tratar o paciente da doença rara só numa determinada área, porque envolve muitas outras. Seria assim, quem sabe, doutor, um caminho, uma secretaria? É uma boa. Bom, antes do médico, amiguinho dos dois, falar, ela quis mostrar que é uma proposta inovadora, que ninguém buscou fazer isso. Isso é mentira, eu vou provar para vocês por quê. Por exemplo, nessa parte aí, nesse trecho, a Rosângela Moro, a Conja, ela fala que os médicos deveriam ter mais interdisciplinaridade, deveria ter até modificações nos cursos de medicina, ninguém falou sobre isso. Mentira. Tem aqui um site do grande doutor Drauzio Varela, em parceria com o UOL, que ele fez uma dissecação das principais propostas, ou toda a proposta, de cada um dos principais presidenciáveis da corrida eleitoral de 2018. Na parte do Ciro, que obviamente é a mais detalhada, porque o Ciro ele foi da área, ele foi secretário estadual de saúde lá no Ceará, é sempre bom a gente lembrar isso, salientar isso, mas nessa parte aí de interdisciplinaridade, no plano de saúde do Ciro, ele fala o seguinte, abre aspas, um dos itens, melhoria da infraestrutura nas regiões mais distantes de forma a estimular os profissionais a permanecerem nessas regiões, necessidade de formação de médicos generalistas e reforço do conteúdo geral na formação de todas as especialidades. Então isso não é, você não está inventando a roda, Rosângela Moro e Sérgio Moro. O Ciro já aborda isso há algum tempo e está contemplado no seu plano nacional de desenvolvimento, inclusive. E podem ter certeza que isso vai ser ampliado, vai ser atualizado. Isso foi em 2018, estamos em 2022. Então não tem nada de novo nisso, né? Por favor. Boa proposta, porque se nós estamos lidando com uma condição com muitas especificidades, nós precisamos de uma secretaria com toda essa competência para lidar com isso. Isso seria um primeiro ponto.
dentro da organização dessa política, de ter uma secretaria dedicada, dentro da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, uma secretaria dedicada a essa condição. Exatamente para que a gente possa organizar a rede assistencial, identificar os medicamentos, quais são os medicamentos prioritários, porque a gente sabe também que muitas vezes não é possível, num primeiro momento, incorporar todos os medicamentos, mas se define por prioridade. Se não falasse, eu não saberia. Não é? O médico, por mais que ele até se comunique bem, mas como eu falei, ele foi pouco explorado e falou mais do mesmo, né, gente? É incrível. Todo esse pessoal é muito despreparado, é muito cheio de silogismos, como o próprio Ciro gosta sempre de falar, não é? Mas vamos para o próximo trecho aqui, então. Aqui, porque eu vejo muita crítica esse negócio da judicialização, do pessoal entrar na justiça, não entendeu nada, né, para conseguir, às vezes, um medicamento de alto custo. Mas, no fundo, eu sempre pensei também assim, olha, isso é mais uma consequência de algo que não está funcionando, como vocês dois colocaram, do que propriamente um desejo, porque eu nunca vi um pai de família querer entrar na justiça para conseguir um medicamento. O que ele quer mesmo é conseguir o medicamento na rede pública de saúde, no SUS. E pelo que você está falando... O SUS que muitas vezes você já andou falando mal, né? Você e a sua turminha que adora uma privatização, já até defenderam, inclusive, a privatização do Sistema Único de Saúde, não é? Que nessa pandemia se mostrou muito eficiente, muito importante, não é? Agora fica aí como querendo pagar de defensor da saúde pública. Faça-me um favor, né, Moro? Falando também, se o governo concentrar essas compras, na prática ele consegue esses medicamentos por um preço muito mais baixo do que se ele entrar na justiça, do que se o pai entrar na justiça e conseguir lá uma liminar para comprar um medicamento específico. É isso, então? É isso. Não só isso, mas é isso. Até a Conja meio que zoou o próprio marido indiretamente, falou, não é só isso, né, Sérgio, mas é muito mais coisa, é um pouquinho disso também. É incrível, o Moro, ele é muito despreparado. A ponto até a esposa dele, a famosa Conja, dá uma tirada nele. Fala, não é só isso, meu filho, é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. E tudo bem, é muito importante essa causa das doenças raras, mas não é só isso, gente. O Sistema Único de Saúde, ele é muito mais complexo. A saúde pública brasileira necessita de muito mais atenção, muito mais planos, muito mais detalhes. Né? E no final, na minha conclusão, vocês vão entender o que eu estou falando. Soma de inconsistências de como o SUS está funcionando hoje para o atendimento das pessoas com doenças raras, que desencadeia nessa excessiva demanda do Poder Judiciário. Agora, a gente tem que entender, e não pode, em absoluto, culpar as pessoas por baterem na porta do Judiciário, porque... E é preciso que elas vão, porque elas têm o direito de querer receber o tratamento. A saúde é para todos, elas são cidadãs, elas contribuem com o erário. Tá, batem na porta no judiciário por tanta coisa errada, né? De gente que foi presa, bandido, gente que roubou, para conseguir lá às vezes consegue até benefício, né? Então, assim, vai culpar. Eu não sei se ele quis falar do Lula, do ex-chefe dele, o Jair Bolsonaro, ou dele próprio. Né? Não sei o que se passa na cabeça oca desse marreco, mas fica aí essa dúvida. Será que ele quis falar do Lula, do Bolsonaro ou dele próprio, né? Vamos adiante. O pai que busca um medicamento para o filho, o que a gente tem que fazer realmente é tentar resolver esse problema de outra maneira. Muito amador, muito amador. Em todos os sentidos. A forma como se fazer um podcast sem vinhetas, como eu falei, com uma pobreza estética no cenário, né? Muito engessado, muito ruim até aqui. Mas vamos para o próximo trecho aqui, vamos adiante. Isso é divulgar em breve o programa da área da saúde e a gente vai inserir essa divulgação. Nossa, eu queria aqui agradecer ao espectador, ao ouvinte por ter nos acompanhado. Nós vamos fazer mais podcasts, tá? E, no fundo, a gente sempre vai fazer isso. Vamos falar sobre uma boa causa. Né? Vamos ouvir um problema que as pessoas estão passando e vamos tentar propor aqui as soluções.
sempre para a gente poder apontar para um caminho, para o futuro, formador de opinião, para o nosso Brasil. Então, muito obrigado. Foi um fardo, olha, vou te contar, viu? Foi um fardo A gente vai deixar de fazer alguma coisa importante para perder meia hora da minha vida para ver esse podcast, mas no final das contas foi por um bom motivo, né? A gente sempre tem que desmascarar esse oportunista, como o Ciro fala, esse inimigo da República chamado Sérgio Moro. Não é só o Bolsonaro, é também o Sérgio Moro, que é uma variação do bolsonarismo, é um Bolsonaro de sapatênis, não é? Mas assim, só para arrematar esse react, esse primeiro de muitos, como eu falei para vocês, tenham paciência comigo, é só a primeira tentativa. Mas enfim, só para finalizar, o podcast é muito chato, muito curto, o do Ciro é 1h30, 2 horas, ao vivo, não é? Enquanto o do Moro é gravado, não tem dinâmica nenhuma, foram poucas perguntas, levantaram poucas vezes a bola para o especialista convidado falar, não é? Tanto a Rosângela Moro, vocês vão ver aí depois na íntegra, vou deixar para vocês o post fixado, para vocês perderem também meia hora da vida de vocês, mas mostra que lá, quem falou mais foi a Rosângela, o Moro e depois o médico. Quando quem deveria falar mais é o especialista, ainda mais nessa parte específica, uma especificidade da saúde, não é? O que é importante destacar também é que em momento nenhum eles falam como, nem que seja assim muito telegraficamente, como eles vão buscar esses recursos para comprar esses remédios para essas doenças raras. São muito dispendiosos, são muito caros, né? Não tem de onde vai sair o dinheiro. O Ciro mostra com clareza como vai fazer, como vai melhorar a saúde do Brasil e de onde vai tirar o dinheiro, através da reforma tributária e outros dispositivos. Enquanto o Moro é isso, é mais do mesmo, não é? Quer pousar de bom samaritano, de um cara preocupado com o SUS, com a saúde pública, é um elitista, não está nem aí para a causa. Né? Por mais que a mulher dele trabalhou nessa parte, não é? Ela também quer se mostrar como uma grande boa samaritana, mas é muito mascarado. Muito mascarado. Então, esse podcast do Moro é um fiasco completo. A gente entende o baixo número de visualizações e engajamento, de repercussão até. Porque, além de ser muito reduzido, xoxo, né, estética feia até, né, sem dinâmica alguma, parece que estão na antessala de um consultório odontológico ou clínica de estética, clínica médica, não é? Eu quero até ver qual vai ser a próxima temática do podcast na semana que vem. Parece que ele vai fazer toda semana, que nem o Ciro, sempre às segundas-feiras, sempre um dia antes da Ciro Games, não é? Mas é muito ruim, muito fraco essa proposta aí de Sérgio Moro e sua equipe de comunicação. Não adianta. Cadê a proposta jovial? É essa a proposta jovial? Esse programa, esse podcast é chato até para pessoas de meia idade, idosas, que é boa parte do eleitorado do Sérgio Moro, inclusive. Muitos são bolsominions arrependidos. Mas um outro trecho aqui eu não cheguei a mostrar, que a Rosângela Moro quer falar como uma novidade, uma inovação, que é o seguinte, ela fala, não sei como, as pessoas deveriam chegar para fazer um atendimento nos postinhos, nas UBAs, e já ter seu cadastro, seu histórico de saúde. Bom, minha filha, isso não é novidade. O próprio Ciro, inclusive, no seu plano específico para a saúde, ele contempla isso. Como, por exemplo, esse item aqui, ó, de saúde básica, que ele fala o seguinte, abre aspas, criação do registro eletrônico de saúde que registrará o histórico do paciente e facilitará o atendimento do paciente em todas as esferas do SUS. Então, isso não é uma novidade, Rosângela Moro, não é? Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é o meu primeiro react. Espero que vocês tenham gostado. É só uma primeira tentativa, sempre bom a gente deixar isso claro. Só uma outra coisa antes de finalizar,
ela quis mostrar que ninguém se atentou a isso. Mas, por exemplo, eu estava pesquisando aqui na internet, dá um Google aí, como o Ciro sempre fala, mas o atual prefeito de Serra, que é do PDT e ex-deputado federal, Sérgio Vidigal, do PDT Espírito Santo, ele foi um dos grandes entusiastas, ele que é médico, ele foi um dos grandes entusiastas de, por exemplo, uma audiência pública exatamente para tratar desse tema. Audiência pública que apura importações de medicamentos para pacientes com doenças raras. Isso foi feito em 2018, inclusive, há exatos 4 anos. Não é? Vou deixar para vocês também no post fixado a materinha que está exatamente no site do PDT, não é? Mas, resumidamente, ele solicitou essa audiência pública e falou o seguinte, abre aspas, hoje os pacientes e seus familiares têm vivido momentos de muita angústia e sofrimento. A partir desse debate, vamos buscar medidas que contribuam para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Não é? Outra coisa que ele fala, abre aspas, esta casa tem que apurar os fatos relacionados à importação de remédios para doenças raras e encontrar meios que garantam que esses pacientes tenham acesso aos medicamentos que necessitam. Tem essa reunião, teve aí também especialistas na área, enfim, isso não é uma novidade. Não é? O Ciro já até, se não me engano, já falou sobre isso, sobre também tratamento de doenças do espectro autista, entre outras coisas. Não é? Então, o Sérgio Moro, a sua esposa e a sua junta de especialistas não estão inventando a roda. E eu estou ansioso para ver, inclusive, esse plano detalhado, inovador do Sérgio Moro. Bom, por essa conversa aí, por esse podcast, demorou, dá para ver que vai ser algo muito raso, né, e nada novo, nada inovador. Não é? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, esse foi meu primeiro react aqui no canal, primeiro de muitos. Em abril eu vou tentar fazer de maneira ao vivo, para trazer mais espontaneidade, ter mais interação de vocês também, mais ou menos no esquema dos grandes streamers, né, dos grandes youtubers, a galera também que mexe lá com a roxinha, com a Twitch. Mas enfim, tá aí, esse é meu primeiro react. Não é? Vamos ver se o Ciro vai fazer o seu react exatamente sobre a estreia desse podcast do Sérgio Moro. Ele não deixou claro, não deu spoiler, mas desconfio que sim, pelo menos uma parte ali, ele vai fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz agora, desmontando ali as gafes, as bobagens ditas por Sérgio Moro e companhia, nesse primeiro podcast do ex-juiz. Né? Talvez até pegue, inclusive, esse primeiro e a segunda edição, que vai sair nessa segunda-feira, né? Um dia antes da próxima Ciro Games, portanto. Não é? Vamos aguardar. Mas é isso, galera. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que vocês viram nesse react. E aí, o Moro realmente é muito despreparado, não para de cometer gafes na geografia, mostra que não entende nada sobre saúde familiar, sobre saúde pública, sobre SUS. O que vocês acharam aí das intervenções da Conja, desse médico convidado? Enfim, desse podcast, desse famigerado podcast de uma maneira geral. Deixa a sua opinião, valeu, um abraço e até terça-feira com mais uma análise de conjuntura aqui no canal para vocês.